Amém, irmãos. É um privilégio estar aqui. É uma responsabilidade também muito grande, né? Diante deste tema, né? E então eu vou contar um pouquinho do meu testemunho nessa parte, né, de santificação, um pouquinho dos processos, né, que eu passei e a gente ainda passa. Eu acredito que a gente sempre vai passar por esses processos enquanto nós estivermos aqui. Amém? Mas então, para quem não me conhece, que todos me conhecem, né, meu nome é Ana Paula. Eu me converti, irmãos, aos 19 anos. E hoje eu tenho 28 anos. Eu sirvo ao Senhor há 9 anos. 9 anos eu estou nessa caminhada com Cristo. E o Senhor me falou, antes de eu compartilhar o que Ele fez, eu tenho que compartilhar um pouquinho de como eu era antes do Senhor, né? Então eu passei aí 19 anos da minha vida, né? Caminhando sem Cristo. E, irmãos, eu sempre fui uma criança, uma adolescente, uma jovem muito livre, né? Eu não sei o que é dizer assim, nossa, você não pode ir para tal lugar, ter pais rígidos, né? Eu sempre cresci com muita liberdade. Como vocês sabem, eu sou a terceira filha, né? A mais nova, a rapa do tacho. E então, eu cresci e nesse tempo, meus pais, eles sempre me deram muita liberdade, né? Eles não me prendiam muito. Eu costumo dizer, brincar, né? Que meus pais, eles me prenderam até os 8 anos de idade. Que eu tinha umas amigas que tinham uma fazenda, né? E eu vivia importunando eles. Desde pequenininha eu já queria ir para casa dos outros. Aí eu vivia importunando minha mãe. Eu falava, mãe, eu quero ir para a fazenda. E eles tinham uma fazenda, né? Era bem gostoso ir para lá. E ela falava, ela ficava brava, porque todo final de semana eu pedia. Todo final de semana elas iam na minha casa pedir. Aí ela falava, quando você fizer, eu cresci muito assim, com muitas amizades, né? Desde pequena, eu sempre convivi com muitas pessoas, né? Desde pequena, muitas pessoas, muitas amigas. E eu cresci assim muito livre, né? A gente tinha também algumas situações, né, que não é nesse testemunho que eu vou contar, mas eu creio que um dia, né, eu e minha família, a gente vai poder testemunhar algo lindo que o Senhor fez na nossa casa. Então, com essas situações que aconteciam, né, eu cresci e a gente cresceu assim, cada uma se virando, né, tomando as suas próprias decisões. E eu fui uma dessas também, que eu fui tomando as minhas decisões de acordo com aquilo que eu achava, né, e pensava de certo e errado, né? E então foi assim a minha vida, né, sem Cristo. Então já ali para minha adolescência e juventude, né, eu vivia realmente uma vida carnal, né? Eu tinha vários amigos, eu ia para festa, né? Eu bebia. E assim foi indo, né, a minha vida. E daí teve um dia, como a pastora Fernanda declarou aqui, né, que o Senhor foi lá e me tomou. Ele me resgatou, Ele me encontrou. Porque eu não tinha condições de encontrá-lo. Eu não sabia quem era Cristo. Nesse período da minha vida, não tive nenhum contato com Ele, não sabia quem era Ele. Então, nesse tempo, nesses meus 19 anos, o Senhor abriu, né? Eu acredito que as escamas dos meus olhos, elas caíram naquele dia. E eu tenho, assim, orgulho de dizer, né, que aqui quem pagou o preço, né, pela minha vida, em oração, porque não foi nada fácil também, foi a luta bem, gente. Foi só um probleminha ali. Foi o pastor José Francisco, a pastora Fernanda, a Lu e o Adriano, que foram pessoas que perseveraram em oração pela minha vida naquele tempo, né? E aprove ao Senhor eu estar em outro ministério, né? Congreguei ali por muitos anos, né? Mas cá estou, né? Para a glória de Deus. Então, queridos, eu sempre fui muito livre, né? Eu sempre fui muito livre, essa liberdade, né, que muitos jovens, adolescentes querem experimentar, do ir e vir, né? Eu tinha isso, né? Nunca fui presa, né? E também eu não julgo meus pais, né, pelo que aconteceu.
eu creio que até nisso, né, o Senhor, Ele vai trabalhar, Ele está trabalhando e cooperando, né, para o meu propósito, até nisso. Amém, queridos? Então, assim é na tua vida também. Tudo que acontece, querido, desde a nossa infância, quando nós entregamos a vida para o Senhor, Ele tem o poder para transformar toda maldição em bênção. Amém? Então, querido, assim foi a minha vida. Então, o Senhor, aos 19 anos, Ele abriu os meus olhos espirituais. E eu comecei aquela caminhada com o Senhor, que é gostoso, né, irmão? No início, é algo tão lindo, né? Eu só queria Deus. Eu me entreguei a Ele totalmente, né? Eu só queria ouvir a palavra de Deus, né? Porque é lindo, é maravilhoso o que Deus faz na vida de um pecador. É algo poderoso. Então, em todo tempo, Deus fazia algo, né, naquele início. Em todo tempo, Deus abria portas rapidamente, né? E nesse processo, no início, a gente já vai deixando algumas coisas, né? A bebida, a balada, né? Alguns amigos ali, eu já estava deixando isso. Eu acho, irmãos, assim, na minha opinião, essas coisas são uma das mais fáceis, né? Cada um tem um processo, né? Cada um sabe o que viveu e o que vive, né? Mas eu creio que essa é na minha vida, claro, foram, né? Foi um trabalhar de Deus, todas essas coisas, todas. Eu tenho plena convicção, querido, que sem o Espírito Santo, eu não estaria aqui. Sem a misericórdia que se renova a cada manhã. Eu vejo, o Senhor, Ele é muito paciente comigo. Ele insiste. Ele não desiste. Então, queridos, o processo de santificação do Senhor, o tratar e o trabalhar dEle, eu vejo que foi no meu coração. Logo quando eu me converti, o Senhor falava muito comigo sobre o meu coração. Que eu não deveria culpar as pessoas, a minha família, pela minha história. E sim, querido, muitas das coisas que foram plantadas, muitas das coisas que eu colhia, coisas ruins que estavam aqui dentro, foi eu mesma quem havia plantado. Porque, querido, não se engane. Uma vida sem Cristo é uma vida em abismo. Amém? Uma vida sem Cristo, querido. Você, primeiramente, no início, você pode achar que está tomando as melhores decisões. Por isso eu falei aqui no início, dessa liberdade. Querido, essa liberdade que o mundo lá prega. Você tem que ser dono de si, você tem que fazer o que você quiser. Jovens, principalmente, isso é uma enganação, é uma mentira do diabo. Você que tem um pai, que tem uma mãe, você que tem pessoas que te dão direção, isso é proteção de Deus para a sua vida. Isso é cuidado de Deus para a sua vida. Amém? Então, o Senhor, Ele começou a trabalhar muito no meu coração. E o que me mais marca, querido, nesse tempo, não tem como dizer, eu estaria mentindo aqui se eu falasse para vocês que foi só vitória, que foi só alegria. Não, querido, esse processo de santificação na minha vida foi muito doloroso. Porque o que eu mais ouvia do Senhor era não. Era não. O processo do Senhor, muitas vezes, querido, Deus foi muito duro comigo. Só eu e Ele sabia. Porque eu creio, irmão, que aqui ninguém vai sair de um culto dando glória. Olha, glória a Deus, hoje eu recebi um não de Deus. Quem faz isso? Ninguém faz isso, não é verdade? Ninguém sai daqui, olha, hoje... E era para ser o contrário, porque a palavra diz que Deus, Ele corrige aquele filho que ama. Então, se Ele te corrige, se Ele fala não, é porque Ele te ama. É porque Ele me ama. Mas é uma guerra, né? Entre a carne e o espírito. E no início da nossa conversão, isso é muito duro.
eu queria relutar com Deus. E mais uma coisa, eu aprendi desde o começo da minha caminhada, que era orar e levar a Deus tudo que estava dentro do meu coração. Então, tudo o que estava no meu coração, eu falava para Deus. Aquelas coisas no início que eu queria que Deus fizesse, aquelas pessoas que eu queria que continuassem comigo, eu levava ao Senhor, eu pedia para Ele. Amém? E eu me lembro, querido, que os versículos, esses versículos, eles foram chave para mim naquele tempo. Olha o que diz, Provérbios 16, 25. Há caminhos que parecem certos ao ser humano, mas, afinal, são caminho de morte. É doído, né, irmão, ouvir isso? Porque se esse versículo, ele falava comigo, é porque o que o Senhor estava falando? Ana Paula, tem coisas dentro de você que ainda te levam a caminhos de morte. Como a pastora falou aqui, escolhas que você fez no passado ainda dão legalidade ao inimigo para ele agir na sua vida. Amém? E tem outro versículo também, que foi Provérbios 16:1. Que o coração do homem, ele pode fazer planos, mas a resposta certa, ela vem dos lábios do Senhor. Amém, querido? Então, as orações, querido, que mais eram respondidas até hoje. Adivinha qual oração que eu faço que rapidamente o Senhor desce e fala? É não. Não, Ana Paula, é duro. No começo era muito difícil para mim. Era muito difícil ouvir não do Senhor. Eu falava, por que, Senhor? Por que não? E ele falava, não, minha filha. Hoje, glória a Deus, através da ação do Espírito, eu já consigo entender que Ele me livrou de tantas coisas, de tantas escolhas erradas, de tantas pessoas que eu queria caminhar na minha vida comigo. E o Senhor falava, não, minha filha. Mas no início, o não de Deus, querido, o não de Deus, ele é inegociável. Se Ele falar não, não tente dar jeitinhos para o não de Deus. Não tente negociar, querido, porque não vai dar certo. Você pode tentar, você vai tentar fazer do seu jeito, você vai tentar. Mas, querido, você vai colher. Se você ser uma pessoa obstinada e continuar mantendo os seus planos, se o Senhor falar não, você vai colher, infelizmente, os frutos. E não serão bons. Provavelmente serão consequências. Amém? Amém, glória a Deus. Então, queridos, eu creio que no momento dessa poda, né, nesse processo de santificação, é quando nós começamos a viver a palavra de João 3,30, que diz, convém que ele cresça e que eu diminua. Amém? E principalmente, querido, quando eu me deparava, e até hoje, com situações contrárias, né? Eu não sei você, mas todas as vezes que eu estou indo, caminhando, e eu me deparo com situações contrárias, eu sou tentada a abandonar o barco. Amém? Quando o conflito vem, e as situações contrárias, né? As provações vêm, eu sempre sou tentada a abandonar o barco. Por quê, querido? Porque a nossa carne, ela não quer isso, né? A nossa carne, ela quer ser aceita, né? Você vai sendo provado nos nãos de Deus. Você realmente ama Deus? Você ama, vamos colocar aqui para um exemplo prático. Você é capaz de amar o seu irmão ou me amar quando eu não fizer o que você quer. Amém, querido? Quando você vir aqui para a igreja e o pastor não te viu e não te cumprimentou. Não, algo simples, mas acontece.
queridos. Acontece muito. Então, por muitas vezes, isso acontecia comigo, né? Os conflitos e as situações contrárias, eles querem nos fazer parar. Em algumas situações, quer dizer, eu até tinha razão, né? Eu me lembro de um processo que eu passei com o Senhor num trabalho onde eu estava, né? E a minha chefe era uma pessoa muito exigente. E eu tinha meus argumentos diante de Deus, né? Para mim sair daquele lugar, né? Mas o Senhor, mais uma vez, Ele me falava, não. Fica aí. Permanece aí. Então, esse é o tratar de Deus. Amém? A gente nunca, o cristão, querido, ele pode tomar decisões, nunca tome decisões sem consultar ao Senhor. Isso é uma tolice. Amém? Eu lembro também, quando essa porta de emprego, nesse emprego que eu estou hoje, né? Eu não dava nada para o lugar onde eu ia. Mas ali o Senhor fez algo grande, abriu uma porta onde não existia. Por isso que a gente tem que ser guiado pelo Espírito. Amém? Porque só o Senhor sabe o que está por trás das oportunidades, o que está no coração. Amém? Então, querido, permaneça. Se você hoje está passando por um tratar de Deus, esse é o processo de santificação. Amém? O processo de santificação, ele vai, por muitas vezes, tirar coisas de nós, sentimentos, bagagens. Amém? E isso não é fácil. Tem pessoas, né, que são fáceis, né, da gente tirar da nossa vida, mas tem pessoas, queridos, que não é para caminhar com a gente. E a gente insiste em querer manter essas pessoas do nosso lado. Eu também passei por isso. Deus também colocou amizades, né, pessoas ao meu lado. E teve um tempo que Deus falou, não, acabou esse tempo. E se você insiste, querido, você colhe também, você também vai colher. Amém? Porque às vezes nós, como filhos de Deus, a gente às vezes acha que Deus vai passar pano pra gente. Não vai, querido. Não, assim é na minha vida. Quando tem algo errado, o Senhor fala, você está errada. Quando tem algo em desacordo, Ele fala, não é por aí, não é desse jeito. Amém? Então, se hoje, querido, você vive um evangelho, que você acha que sempre está certo, tem algo errado. Amém? Porque esse é o evangelho, para que nós venhamos ser parecido com Cristo, querido. A gente vai ter que, por muitas vezes, diminuir. Por muitas vezes, a gente vai ter que aprender a perder. Né? Eu vejo assim o evangelho, muitas pessoas, eu sou abençoado em todo o tempo, né? Deus só diz sim. Eu falo, olha, glória a Deus, porque para mim, muito tempo da minha caminhada, o Senhor só falava não. Né? E eu creio que Ele estava me livrando. Hoje eu consigo ver a bondade do Senhor, através do não do Senhor, o livramento, né? Para me conduzir ao caminho certo, me conduzir à boa, a perfeita, agradável vontade do Senhor. E durante, então, essa caminhada, né, o Espírito Santo, ele foi me ensinando a aceitar os nãos de Deus, né? Deus sabe. Então, como eu contei para vocês no início, né, que eu tive essa ausência, querendo não, de nãos, né, porque toda criança, ela precisa de limites, né? Toda criança, ela precisa de uma direção. Então, eu creio que o Senhor sabe que eu tive essa ausência, né, por um período. Na minha adolescência, na minha infância.
Então, agora, eu creio que ele falou, não, Ana Paula, agora comigo não é assim não. Você entregou a sua vida para mim. Então, eu sou seu pai, mas eu sou Deus. Eu sou Deus em primeiro lugar. Você me deve respeito. Esses dias, no casamento da Kimberly, o meu amigo me falou uma coisa, né? A Lu já tinha me falado, né, deste momento. E eu falei isso para ele. Eu falei assim, olha, Elvis, meu amigo Elvis, eu tenho certeza, o que me trouxe até aqui, refletindo, o que me trouxe até aqui foram os nãos do Senhor. Aí ele falou, Ana Paula, o Senhor te entregou algo, um presente, que é o temor do Senhor. O temor do Senhor, a palavra diz, que é o princípio de toda sabedoria. Amém, querido? O princípio é o temor do Senhor. Glória a Deus. Então, queridos, hoje eu posso dizer aqui para vocês, com toda certeza, queridos, que essa liberdade que eu tive, ela não me levou a lugar nenhum. Na verdade, ela me levou às escolhas carnais, escolhas erradas. E o que aconteceu depois, quando eu vim para Cristo? Hoje são essas mesmas escolhas que eu fiz no passado, erradas, que o Senhor me trata, me cura. Glória a Deus, porque Ele é Deus, que Ele tem poder para curar, que Ele tem poder para libertar, para restaurar, para mudar. Amém? Então, não queira, querido, porque eu sei como que é essa fase de adolescência, de juventude, principalmente, né, para eles. Porque quando a gente se torna adulto, o que vem? Responsabilidades, mais e mais e mais responsabilidades. Então, se você tem um pai que fala para você, que dá regras, dá glória a Deus. Amém? Que ele é a voz do Senhor para a sua vida. Amém? Então, querido, eu e você, sem a presença de Deus, nós vamos direto para onde? Porque às vezes a gente também pensa assim, né? Ah, e se eu ficar, eu não preciso da igreja. Às vezes a gente tem problema com as pessoas aqui, aí a gente fala, ah, eu não preciso daquele povo, né? Eu posso orar aqui na minha casa. Não, irmãos, você, sem a igreja e sem o Senhor, você e eu, não somos nada. Vamos abrir lá a palavra em Tiago, no capítulo 1. Capítulo 1, 12 ao 15. A palavra de Deus diz assim: a origem do pecado. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Aleluia. Então, querido, todos nós temos coisas no nosso coração, cobiças da carne. Então, você e eu, sem o Senhor, querido, nós vamos direto para esse abismo. Nós vamos direto para onde? Para essa cobiça. Amém? Um exemplo prático é uma pessoa que é usuária de drogas, né? Você vê que muitos são libertos pelo Senhor, realmente, de fato. Mas se porventura elas se afastam dos caminhos do Senhor, o que acontece? Rapidamente, novamente, elas estão ali naquele mesmo lugar, usando drogas novamente. Então assim somos eu e você. Sem o Senhor, longe do Senhor, querido, nós vamos voltar aonde? Para o pecado. Amém? Aleluias. E eu gostaria que
então aqui de falar, querido, de Jesus, né? Ele é o nosso modelo, né? Ele é o nosso exemplo, como a pastora já falou aqui, de santidade, né? Ele foi um homem aqui na terra e ele foi santo, né? O testemunho dele, ele fez algo poderoso, que é nos dar a salvação por meio dele, por causa disso. Porque ele não teve pecado, né? Diferente de nós, né, que nascemos do pecado, ele nasceu santo, puro, e ele se manteve santo enquanto passou por essa terra. E o testemunho dele, o nosso testemunho, na verdade, se torna verdadeiro quando nós também nos tornamos santo como ele. Amém, querido? Porque não tem como. Eu vejo pessoas, né, que muitos, infelizmente, hoje em dia estão nessa prática, né, de estar dentro da igreja e ainda viver numa vida de pecado. Queridos, não tem como, não tem como. O Espírito Santo, a partir do momento que nós entregamos nossa vida para Jesus, o Espírito Santo, ele habita em nós. E ele fala, querido, ele tem ciúme de nós, ele fala. Ele, como eu disse, comigo também foi assim. Eu creio que com todos nós, o Senhor, ele tem paciência, né? Muitas vezes, infelizmente, nós somos falhos. Nós viemos aqui realmente no culto, nós pedimos perdão e depois novamente nós caímos. Mas, querido, hoje você tem a porta do arrependimento. Essa porta, querido, é para nós. Mas nós temos, queridos, que abandonar o pecado. Amém? Abandonar o pecado. Hoje em dia, né, eu vejo assim, quando eu faço algo que o Espírito Santo desagrada, eu fico ruim, eu fico incomodada, sabe? Eu fico com uma coisa pesada. É o Espírito. Amém, querido? Então, nós podemos pedir perdão, nos arrepender. Amém? Glória a Deus. Então, querido, não tem como. A pastora já falou aqui que a santidade é o que nos dá autoridade. Amém? É a santidade que nos dá autoridade. É viver longe do pecado. E quanto mais perto de Deus nós estamos, mais longe do pecado nós estaremos. Amém? E é essa autoridade, querido, que nós poderemos fazer grandes coisas, maiores, né? Até que Jesus falou, né? Nós podemos fazer até maiores obras do que ele fez. Mas é somente através da santidade. Amém? Eu creio, querido, que Deus, ele nos fez livres, sim. Quando nós nos tornamos, né? Voltamos a Cristo. Ele quer, sim, nos fazer livres. Mas livres do quê? Livres do pecado. Não tem como, querido, você ter uma vida com Cristo e continuar pecando. Amém? Porque hoje em dia muitos dizem isso, né? Ah, eu sou livre, livre em Cristo, o Senhor me aceita, né? Desse jeito. Mas, querido, tem algo de errado aí. Porque Ele é santo. Deus é santo. Jesus veio para nos resgatar justamente do pecado que nos fez separados dele. Então, querido, tem algo errado aí. Amém? Nós não podemos viver uma vida de pecado e querendo fazer as obras do Pai. Amém? Porque, querido, como eu disse, na minha vida, o Senhor sempre deixou isso bem claro para mim. Ana Paula, viva uma vida de responsabilidade. Porque tudo que eu plantar, eu vou colher. Não adianta a gente querer, querido, culpar os outros. Se você em Cristo, se você está aqui na igreja, e você fizer algo, querido, se você pecar esse pecado, Deus pode sim te perdoar, Ele vai te perdoar.
porque a misericórdia dele dura para sempre. Mas você vai colher sim as consequências. Deus, realmente, querido, eu vejo que o caminho da santificação, ele é muito estreito. Ele é muito estreito porque ele exige de nós, querido, a renúncia. O caminho estreito, querido, não tem como você passar com muitas coisas, né? Você vai passar apertado, porque até as suas próprias coisas você vai ter que deixar. Eu mesma, queridos, eu tenho muitos sonhos, mas eu até coloquei aqui, muitas vezes, queridos, quando eu vou com os meus sonhos para o Senhor, e são coisas boas, não são pecados, são coisas boas. O Senhor sempre já me falou muitos nãos. E Ele fala, não, espera. Ele fala, não, espera. Então, querido, tudo, quando a gente se entrega para Ele, tudo se torna dele. Até os teus sonhos. Né? O Senhor disse esse ano que Ele vai realizar os sonhos do nosso coração. Mas não fique cobrando o Senhor. Às vezes você está falando, ai, meu sonho ainda não foi realizado. Estou terminando um ano, já está ficando chateado, bravo com Deus. Mas, querido, até isso é no tempo dele. Amém, querido? O que a gente também é ser humano. O que a gente tem que pedir? Senhor, tem misericórdia de mim. Me ajuda a permanecer nesse processo que não é fácil. Amém? Então, querido, todas as vezes que eu chego diante de Deus, então eu creio que também isso é santificação, é separação, né? É o esperar no Senhor, é estar atento à voz dEle. Amém, querido? A palavra do Senhor também diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Amém? E todas as vezes que o Senhor diz, sabe o que Ele diz sim para mim? Ele diz sim para a sua obra, que é para a vontade dEle. Ele fala, vai, Ana Paula. Mesmo eu não querendo ir. Ele fala, vai. Ele fala, faça. Ele fala, sirva. Amém, querido? A palavra também do Senhor diz em Gálatas 5. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo da escravidão. Então, querido, o que Ele está querendo dizer para nós? Para que nós não voltemos a velhas práticas, a velha vida. Nós temos que permanecer. Eu vejo que todos esses 9 anos, o que o Senhor fez comigo, através dos nãos, é isso. Através de lugares que eu queria sair daquele processo. Ele estava me dizendo, permaneça. Permaneça neste lugar. Amém, querido? Permaneça nessa igreja. Permaneça buscando o Senhor. Se você está num lugar que não está confortável para você, e Ele não te autorizou a sair, não saia. Porque Ele quer te tratar, querido. Vocês já viram tem pessoas, querido, que saem, né? O mais comum é emprego, né? Que a gente fica sabendo. E aquele não para emprego. Por quê? Ele fica um tempo ali, ele tem um problema com uma pessoa, ele sai. Tem problema, ele sai, né? Tem pessoas que fazem isso. Então, o Senhor não quer que nós sejamos assim. Ele quer, querido, que por mais que venham situações contrárias a que você gostaria de viver, você permaneça nele. Por mais que você passe por situações difíceis, você permaneça nele. Como nós cantamos aqui no louvor, né? Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, todavia me alegrarei. É isso, querido. Amém? Também a palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Querido, muita gente fala isso. Mas, querido, todas as coisas. Então, nós vamos passar por momentos bons e ruins. Nós vamos passar por sim e não de Deus. Que nós
possamos aguentar firme no dia do não, porque eu sei que não é fácil. Não é fácil, querido. Amém? Glória a Deus. Então, querido, o Senhor quer, eu creio que através da santificação, o Senhor quer fazer de nós filhos maduros. Porque o que acontece quando a gente é criança? Eu vejo as crianças, né? Os pais falam o quê? O que os pais mais falam para as crianças? Não mexe aí. Não vai ali. Então, quando a gente é menino, quando a gente é criança no Senhor, Ele faz isso com a gente. Não. Toda hora o Espírito Santo tem que falar, não mexe aí, não faz isso. Mas o que o Senhor quer? Que nós sejamos filhos maduros, aonde Ele só direciona, vai. Amém? É isso que o Senhor quer fazer conosco. Mas para isso, querido, vai exigir de nós a renúncia. E eu queria falar rapidamente do tempo, né? Que eu passei em Manaus. Em 2019, o Senhor me levou ali para aquele lugar, né? Não foi com uma proposta, né? O Senhor sempre faz essas coisas comigo. Porque eu creio que Ele está trabalhando, né? O confiar no Senhor. Não foi com uma proposta assim, Ana Paula, você foi lá para ganhar rios de dinheiro. Não, querido. O Senhor me levou ali, naquele lugar, né? Com uma proposta de ganhar um pouco a mais, somente, né? E quando a gente mora sozinho, você paga todas as suas contas, né? Então, o dinheiro a mais foi tudo para as dívidas mesmo, da casa, né? Mas o Senhor, em todo o tempo, né, no início, quando eu recebi essa proposta de ir para lá, o Espírito Santo já tinha me falado no início, você vai embora, você vai mudar. Mas eu falava assim, não, isso é coisa da minha cabeça, né? Não vou mudar, não. Aí chegou o dia que meu chefe me falou e me fez a proposta. Eu comecei a rir, né? Eu falei, eita Deus. E eu fiquei tranquila, eu fiquei com uma paz de espírito. Mas daí quando começou a chegar o tempo, eu fiquei aflita, né? Eu fiquei com medo, né? Fiquei com medo. Mas eu recebi em todo o tempo a confirmação do Senhor. Eu estou contigo. Pode ir. Né? Aí eu fui para lá, querido. E eu fiquei ali por 8 meses, né? Morando em Manaus. Né? E foi algo lindo do Senhor. Né? Eu creio que foi realmente uma prova. Né? Ele falou assim, vamos ver se está aprovada. Né? Vamos ver se está madura. Né? E em nenhum momento, irmão, passou pela minha cabeça, eu estou de férias aqui do Senhor, eu vou fazer o que eu quiser aqui nessa terra, nessa terra distante, né? Eu não tenho pastor aqui, então tá tudo liberado. Não, querido. Quando eu fui para lá, eu fui ciente que Deus iria fazer alguma coisa, mas eu não sabia o que era, né? Eu não tinha ideia do que o Senhor ia fazer naquele lugar. E quando eu fui para lá, primeiro eu visitei 2 igrejas, né? Aí o Senhor falou comigo, mas eu falei, não é aqui o lugar. Aí eu fui num terceiro lugar, né? Numa igreja pequena, lá no Parque 10, em Manaus. E ali, no primeiro dia que eu cheguei, uma irmã já me abraçou. Foi aquele amor à primeira vista, sabe? Eu me senti em casa. Né? Então ali o Senhor, glória a Deus por aquela igreja, né? O pastor Herbert e a pastora Andréia, uma bênção, gente, uma bênção, homem e mulher de Deus. E ali, naquele tempo, irmãos, o Senhor me conduziu a congregar nessa igreja, e eu fiquei ali durante 8 meses, firme no Senhor, né? E o Senhor falou algo também para mim. Cultura, irmãos, cultura é algo muito forte. Quando a gente sai de um lugar, a gente percebe. Eu mesma, né? Quando eu vim de Alta Floresta, né, para cá, eu e minhas irmãs, a gente achava horrível falar vote. A gente falava assim, o que é isso, vote? Depois de uns meses, adivinha, a gente já estava falando vote, tchau por Deus. Então, cultura é algo muito forte. Quando você sai do seu lugar aqui, da sua região, né? Você vê pelo sotaque, a Alessandra mesmo, né? Ela falou um dia
né? Que ela já está falando, né? Igual os gaúchos. E é assim que acontece mesmo, irmão. Eu peguei um mana lá de Manaus. Eu chamo todo mundo de mana. Então, é algo muito forte. Então, como é importante, querido, você estar enxertado na videira verdadeira. Como é importante você estar com Cristo, na igreja. Não é balela quando o pastor fica falando aqui, você tem que congregar, você tem que estar em comunhão com a igreja. Porque aqui, querido, nós estamos parecidos uns com os outros. Cristo é o nosso rei, é o rei, ele é o cabeça. E nós aqui estamos aprendendo juntos uns com os outros. Amém? Então nós acabamos nos parecendo uns com os outros. E lá em Manaus, queridos, tem uma cultura assim, uma coisa assim que eu fiquei bem assustada, né? Foi assim, nessa questão de relacionamento, né? Lá é tudo muito rápido, né? As pessoas se conhecem, né? Não sei como explicar isso aqui para vocês. Mas assim, eu achei muito rápido, assim, né? As pessoas querem já se relacionar uma com a outra, né? Eu falo homem e mulher. E eu fiquei meio assustada com aquilo, né? Porque aqui em Cuiabá, né? Eu vivia isso quando eu ia para festa, para balada. Mas lá, assim, os homens têm muitas namoradas, né? E lá, assim, eu fui um pouco assediada lá, sabe? Daí eu fiquei assim, gente, o que é isso? Né? Eu fiquei bem assustada, porque aqui a gente não vê isso no trabalho, é muito respeito, né? Nos ambientes que a gente vai. E ali eu senti, assim, algo, né? Que era realmente o inimigo. O inimigo querendo fazer algo ali, sabe? E para a glória de Deus, o Espírito Santo, ele do jeito que eu fui, eu voltei. Com o Senhor, amém? Com o Senhor me conduzindo em todo o tempo, mesmo sozinha ali. Né? O Senhor estava comigo, eu não estava sozinha, na verdade. Em todo o tempo, o Espírito Santo, ele estava me conduzindo. E naquele tempo que eu fiquei ali, o Senhor revelou grandes coisas para mim. Né? Eu nem colhi ainda, né? Aquilo que eu plantei ali, o Senhor me falou. Né? O Senhor já me falou aqui confirmou isso através do pastor José, né? Que o Senhor vai me levar, né? Ele já me falou, Ana Paula, você tem um chamado missionário, eu vou te levar a muitos lugares, né? Isso foi uma prova, né? Então, porque você foi aprovada, né? Eu te levarei a muitos lugares, né? E ali em Manaus, ainda antes de eu vir embora, o Senhor tinha me falado isso também, né? Ele falou assim, isso aqui é só o começo, né? Então, querido, Deus é lindo, né? Ele tem grandes coisas para aqueles que realmente obedecem a sua palavra, né? O Senhor tem um caminho. Cada dia mais eu tenho ficado convencida de que o Senhor, ele realmente tem um lugar para nós. Ele tem um tempo. Ele tem lugares para você ir. Ele tem pessoas para você alcançar. Ele tem grandes coisas para você realmente. Ele tem portas que Ele quer abrir exclusivamente para você. Mas Ele só pode fazer isso, querido, se eu e você obedecemos a Sua palavra. E aceitarmos, querido, viver esse tratar de Deus. Como eu disse, esse processo não é fácil, porque é você e Deus. Eu não posso escolher por você. Eu não posso tomar a decisão que você tem que tomar hoje, que o Espírito Santo está falando agora no seu coração. Eu não posso abandonar o pecado por você. Mas você, querido, o Senhor está falando agora. Deixa Ele continuar a obra. Deixa Ele continuar. Deixa Ele te conduzir. Amém. Glórias e glórias e glórias sejam dadas a Ti. Gostaria que vocês ficassem de pé agora.